dessa aula e vamos começar com essa aula, ok? Para fim de interação entre todos nós, utilizem o bate-papo público aqui para colocar as dúvidas conforme elas forem aparecendo. Ou colocar qualquer comentário que acham que vale a pena, ou pedir que eu aprofunde um dos conceitos que eu vou estar tratando aqui hoje. Vamos começar fazendo uma revisão de alguns conceitos básicos que vocês tiveram durante o ensino fundamental e o ensino médio. Ainda nas áreas de biologia e de ecologia, para podermos entrar realmente no como vamos trabalhar em agroecossistemas. Então, eu vou utilizar aqui um livro, a dissertação de um amigo meu, aqui do PPGEA, Favreto, 2013. Ele trabalhou com essas noções de biologia e ecologia ainda no ensino médio. Então, ele traz uma série de autores que pega alguns conceitos e ele expõe esses conceitos. Eu aproveitei justamente essa parte dele para que possamos fazer essa nossa revisão. Ok? Conforme eu já falei, se tiver dúvidas, coloquem no bate-papo, que ali eu vejo quando tem alguma pergunta, eu posso acessar e verificar se vai ser bom já responder na hora ou mais tarde um pouquinho. Espera aí, então, só um minuto. Alô, 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 alô. Professor, eu acho que seu microfone está desligado. Eu tive que sair e reentrar na sala. Me ouviu agora, Luciano? Está me ouvindo agora? Alô? Estão conseguindo me ouvir? Sim, eu estou ouvindo, não sei a galera. Então resolveu. Deu uma pequena desconectada aqui na plataforma, então agora eu já estou de volta e resolvido o problema do som. Estou recomeçando, reiniciando. Eu vou, nessa primeira parte da aula, fazer uma revisão de alguns conceitos de ensino fundamental e de ensino médio sobre biologia e ecologia. Então, é só para rememorar mesmo, e você já tem esses conceitos com vocês. Ok? Estou usando uma dissertação que o mestre fez uma revisão justamente desses conceitos através de diversos autores do ensino médio sobre os assuntos que vamos tratar. O primeiro é esse que é aqui destacado, biosfera. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloquem no bate-papo público. Ou se precisarem que eu aprofunde algum trecho da aula, você jogue no bate-papo público, que aí eu acesso e já respondo de imediato. Ok? Então, biosfera. Nós falamos muito todo dia em atmosfera. Nós falamos muito todo dia de litosfera. Mas a biosfera é que a gente vai tratar no planeta sobre onde os seres vivos vivem, é uma camada muito fina, de apenas 15 quilômetros. Imagine esses 15 quilômetros da Terra para o céu, pegando todos os animais e seres humanos terrestres e os aéreos, os pássaros, 15 quilômetros, mas também para baixo, pensando nos oceanos, também tem uma série de vidas ali. Então, a profundidade dos oceanos e até a profundidade da atmosfera, a altura da atmosfera em que vive toda a vida no planeta, está nessa linha de 15 quilômetros. Ok?
Mabs e Marto, outros autores citados pelo Favreto, está aqui a citação dele, também trouxe o termo ecossistema. Está vendo que aqui é ecossistema, não estou entrando ainda em agroecossistema. Foi utilizado pela primeira vez em 1935 pelo ecólogo Arthur George Stanley para descrever uma unidade em que os seres vivos, uma comunidade biológica e fatores abióticos. Esse A na frente de bióticos é um prefixo de negação. Então, significa que fatores abióticos, eu estou falando de fatores sem vida, que não há vida. E que fatores são esses? São os físicos e os químicos, como os minerais, como alguns fatores físicos, como calor e frio. Então, são os fatores abióticos, junto com os fatores bióticos, ou seres vivos, que fazem parte da comunidade biológica. Então, nós, enquanto seres vivos, vivendo no planeta, nessa região em que nós nos adaptamos e estamos vivendo, é o nosso ecossistema. Podemos resumir o ecossistema também pensando na própria casa, na própria família, onde que vocês estão vivendo e se adaptando. Toda a sua família são os fatores bióticos, todos os seus animais são os fatores bióticos, todas as suas plantas são os fatores bióticos, de vida, com vida. Aquilo que não vai ter vida, que está fora desses seres, são os fatores abióticos, físicos e químicos. Há uma interação desses fatores bióticos e abióticos e formando um sistema estável. Laurence Mendonça descreve em um ecossistema existem diversas populações de espécies distintas e o conjunto de todas elas constitui uma comunidade biológica. Então, aqui agora já não estamos falando de fatores, estamos falando de um conjunto de seres que vão formar uma comunidade biológica. Vou molhar agora. Favreto também traz o conceito de Goddard, Pesit, Goddard e Matos, e sobre população. Indivíduos da mesma espécie e com prole fértil adaptado ao seu habitat. Por exemplo, aqui eu conheço bem a Maria Lucena. Maria Lucena tem é um ser humano, né? E tem a sua prole. E inclusive trouxe para a universidade, eu vi até antes dela. E junto à sua prole, ela tem o seu esposo, seu marido. Então, esse conjunto de seres da mesma espécie, habitando, vivendo no espaço bem definido e estável, em sua casa, lá no Jardim Maracanã, formam uma população naquele local. Ok? São adaptados, a prole fértil é adaptada ao seu habitat. Fértil porque se reproduzem. É o caso da Maria Lucena, que se reproduziu aí, tem umas 2 ou 3 filhas, né, Maria Lucena? Então, mas já estão saindo do habitat deles lá e vindo para cá, para rural. Boas, professor. A Mabs e Marx também descreve o habitat como o ambiente em que vivem determinadas espécies ou comunidades biológicas. Pode ser a toda a espécie ou a comunidade biológica, caracterizado por suas propriedades físicas e bióticas. O habitat não é só a casa da Maria Lucena, lá em Jardim Maracanã, mas vamos pensar o habitat como aquela natureza que aqueles animais estão bastante adaptados, estão vivendo, se reproduzindo, formando populações e comunidades biológicas. Ok? Então, eles estão bastante adaptados à água, ao céu, ao clima e todas as condições ambientais ali bem definidas.
nicho ecológico, segundo esses autores aqui também, representa a função de cada espécie no seu habitat, ligada principalmente às necessidades alimentares e à posição que ela ocupa nas relações alimentares. Ou seja, compreende o que, onde e quando ela come. Então, esse nicho ecológico vai nos dizer justamente onde que cada espécie está se adaptando ou que posição que ela ocupa dessas relações alimentares. Relações alimentares, que aí abrindo um parênteses aqui, vocês podem lembrar quando a professora de ciências ou o professor de ciências de vocês lá na sexta ou sétima série falou sobre a cadeia alimentar ou a pirâmide alimentar. Em que posição o ser humano está na pirâmide alimentar? Nós somos onívoros. O que significa onívoros? Opa, boa pergunta para uma prova, né? O que são os seres onívoros? Quem são os seres herbívoros? Quem são e quantos são os seres carnívoros? E por que os onívoros são mais perigosos? É para pensar, para raciocinar. Você é o quê? Um carnívoro, um herbívoro, um onívoro, ou vai se dizer um vegetariano ou um vegano? Vegano e vegetariano são conceitos apenas para a população humana, tá? Também Pérez, Goldak e Matos explicam que enquanto a energia tem um caminho de mão única nos ecossistemas, energia, o que a gente está falando de energia? Agora vou chegar nela. Graças aos decompositores, a matéria circula entre os seres vivos e o meio abiótico. Esses caminhos circulares dos elementos químicos são chamados ciclos da matéria, os ciclos biogeoquímicos. Imaginem vocês, Elizabeth, depois que você morrer, o que vai acontecer com os elementos químicos que fazem parte do seu corpo hoje? Eles vão se tornar alimentos, seu corpo vai se tornar um alimento para outros seres. Então, parte de você vai passar a fazer parte de uma barata, de uma minhoca, de uma bactéria que está lá no solo. Essa barata, essa bactéria, essa minhoca vai subir no solo, vai depositar seus excrementos perto de uma raiz de uma planta. Essa planta vai recolher esses nutrientes, agora minerais, novamente, mineralizados novamente. Vai fazer parte dessa planta, vai virar uma parte de um fruto dessa árvore, por exemplo. Aí chega alguém e come esse fruto que se alimentou de partes que vieram lá do seu corpo, lá do cemitério. Então, parte de você passa a viver novamente em um outro corpo de um outro ser humano, porque ele entrou no ciclo biogeoquímico, foi parte de um ser humano, deixou de ser parte desse ser humano, passou a fazer parte de um decompositor, de uma bactéria, depois deixou de ser parte dessa bactéria que também deposita os seus excrementos. E aí ela já deposita de uma forma bastante mineralizada, ou novamente mineral, e conforme ele é mineral, ele vai ser trazido ou buscado pelas plantas para fazer parte novamente das plantas. Então, os elementos químicos são reciclados o tempo todo. É um ciclo biológico, geológico e químico, porque Lavoisier já dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o astrofísico Carl Sagan cunhou uma frase dizendo que nós somos poeira de estrelas. Então, o pó que na Bíblia é citado, esse pó
ele veio das estrelas. Os elementos químicos foram formados nas estrelas e, de uma forma ou de outra, chegaram no planeta Terra. A partir do momento que começou a surgir a vida no planeta Terra, todos esses elementos começam a ser ciclados. O tempo todo está tendo um ciclo em que ele ora faz parte de um ser vivo, ora ele faz parte de apenas um mineral, ou está depositado numa camada mineral qualquer no planeta. Esses são os ciclos biogeoquímicos. Há algum problema disso? Não. Porque a gente está sempre circulando a matéria. Nós não estamos falando aqui, e aí eles estão dizendo que a energia tem um caminho de mão única. Como é que chega a energia no planeta? Toda a energia que chega no planeta Terra vem do Sol, vem dos raios solares. Uma boa parte dessa energia é absorvida por fitoplânctons nos oceanos. Outra boa parte é absorvida pelas plantas terrestres verdes que realizam a fotossíntese. Então, essa energia ela deixa de ser uma energia pura, luminosa, na atmosfera, vindo pela atmosfera, pelo espaço, e passa a se tornar uma energia química, através da fotossíntese. A fotossíntese transforma aquele fóton de luz, aquela energia, ele energiza e bota carga energética em átomos que vão ajudar a recompor e compor. No caso das plantas fotossintéticas, a principal o caminho da energia, que é absorvida dos fótons, se transforma em energia química através da formação de açúcares. Mais tarde vamos ter uma aula só sobre essa questão da fotossíntese. Então, formou os açúcares nas plantas, as plantas guardam esse açúcar de forma química nos seus tecidos de reserva. Se for uma batata doce, ela vai para a raiz e vai formar uma batata doce grande ali na raiz, na forma de amido. E aí, aquele amido é a energia que a planta está guardando para ela usar mais posteriormente, para rebrotar, para fazer qualquer coisa, para se manter viva. As árvores transformam a energia em crescimento vegetal, seja no seu tronco, seja nos seus galhos, seja nas suas raízes. Ela vai ter algum tipo de reserva, mas ela vai se manter ali. A energia é guardada pelos vegetais, de uma forma ou de outra. E aí, por que os animais não guardam energia? Nós não somos os produtores primários do planeta. Na realidade, todos os animais são consumidores. Consumidores dos produtores primários, que são os únicos que têm a capacidade de transformar e armazenar essa energia. Por isso que os animais são aqueles que vão consumir os vegetais e os animais, outros animais, para poder adquirir essa energia. Nós vamos ser consumidores. Alguns animais são apenas herbívoros. Outra questão de prova muito boa. O que é um animal herbívoro? É aquele que se alimenta exclusivamente das ervas ou de plantas. Então, os herbívoros, eles são consumidores primários das plantas. E dentre todos os herbívoros, tem uma classe que é muito importante para o ser humano. É a classe dos ruminantes. O ser humano, há muito tempo, desde os primórdios da agropecuária, da humanidade,
descobriu que alguns animais têm uma capacidade maior de armazenar energia. E por que eles têm essa capacidade? Porque os ruminantes, eles se associaram de uma forma simbiótica com algumas bactérias. Essas bactérias têm uma capacidade de digerir a celulose de algumas plantas, de alguns capins, de algumas gramíneas. Então, quando a gramínea está verdinha, está tenra, está gostosa, o próprio ruminante ou o herbívoro consegue consumir ela tranquilamente e absorver ali a energia. Não, Larissa, não é só nos bovinos, não. Por isso que eu não falei bovinos, eu estou falando ruminantes. Porque os bovinos são os principais ruminantes que a humanidade explora. Mas tem os ovinos e tem os caprinos também fazem a ruminação. Por que os bovinos são a principal classe que a gente explora? Por conta do seu tamanho e da sua capacidade. E aí você pode pensar num boi. O boi vai em menos de 1 ano, 2 anos, vamos dar 2 anos. Ele sai de bezerro para boi com mais de 500 quilos. É uma transformação energética, que a gente fala assim, uma conversão energética muito grande, muito eficiente. E por isso que os bovinos são hoje o maior rebanho a ser explorado pela humanidade. Eles também fornecem outras coisas. O bovino também vai fornecer leite e couro, né? Mas o principal fornecimento que os bovinos nos proporcionam enquanto espécie é da carne mesmo. Então, por conta dessa conversão alimentar. Ele come tanto, vamos dizer que se ele comer 100 quilos de capim, ele vai transformar esse capim em 50 quilos de carne a cada dia. Se ele come 100 quilos de capim por dia, ele vai crescer por volta de... Eu só estou chutando porque esse tem um número correto, mas não é o assunto da nossa área, a aula aqui agora. A conversão alimentar do bovino é extremamente eficiente. Ele consegue transformar o capim em carne, em uma proporção muito boa. Então, se em 2 anos ele consegue chegar em um peso de alguns quilos, vamos dizer que o bezerro nasça com 20 quilos, 10 a 20 quilos, que é o peso de um bezerro. Em 2 anos ele chega a 500 quilos, é só fazerem a conta aí dessa conversão, ok? É claro que para essa conversão ser eficiente, alguns fatores têm que estar correlacionados ali. Então, ele vai se alimentar do capim, que conseguiu armazenar uma energia para seu crescimento. Essa energia vai se transformar quimicamente de capim, vai se tornar no ruminante a proteína bacteriana. Essa que é a questão. O ruminante tem as bactérias na sua... Calma, Débora. Depois a gente discute o consumo de carne. Mas eu só estou falando aqui para vocês entenderem por que existe o bovino na economia hoje, tá? Então, o ruminante, ele transforma o capim em proteína bacteriana que vive em simbiose
nos estômagos do boi ou do bovino. E são 4 estômagos que o ruminante tem, o bovino tem. Essas bactérias vivem em simbiose, vivem numa relação mutuamente vantajosa para elas, que elas têm um ambiente interno do boi que lhes mantém a população viva. Aí lembra que a gente falou de habitat lá atrás? O habitat dessas bactérias é justamente dentro do boi, dentro do rumen. Ali elas vivem muito bem e recebem capim mastigado pelo bovino. Aliás, bem que eu estou falando. O habitat que é interno do ser vivo. Ali ela se reproduz, a bactéria se reproduz. Quanto mais capim chegar, mais ela se reproduz. O ruminante tem esse nome porque no primeiro fase, o boi só está jogando para dentro, enchendo o bucho. Daí vem a expressão enchendo o bucho mesmo. Ela vai jogando para dentro, vai comendo. Enquanto está dia e está o clima confortável, o bovino está botando capim para dentro. Ali ela vai chegar para as bactérias que vão se esbaldar, porque tem bastante alimento. Tendo bastante alimento, tendo um clima favorável, um ambiente favorável, essas bactérias começam a se reproduzir. E vão se reproduzindo, e vai passando para o segundo estômago, vai passando para o terceiro estômago, que vai triturando cada vez mais aquele capim, e as bactérias vão tendo mais e mais acesso a esse capim e vão transformando esse capim, as bactérias vão transformando esse capim em seu alimento. Até que chega lá no último estômago, dos 4 que ele tem, só tem praticamente bactérias. De uma população enorme que foi crescendo cada vez mais. A partir desse momento, o que o bovino faz? Esse excedente populacional de bactérias no seu estômago vai chegar no estômago deles, que é semelhante ao nosso. Também tem ácido que vai decompor os materiais que ali chegam. Já não chega mais a celulose, que é o que nós não conseguimos consumir de jeito nenhum. Chega as bactérias, aquela população de bactérias excedente. Se reproduziu naquele dia ali. Essa população de bactérias que o boi passa a se alimentar, porque aí, nesse último estômago, elas são decompostas e vão fazer parte do boi. Vão se tornar parte da proteína que o próprio animal e vitaminas que o próprio animal passa a se alimentar. A partir daí, o boi cresce exponencialmente. Por isso que os ruminantes se tornaram a principal espécie de fornecimento de carne para a humanidade. Nenhuma outra espécie foi tão eficiente em transformar a energia luminosa em energia proteica ou em proteína para o consumo do ser humano. Ok? Dito isso, eu estou dando esse exemplo para que vocês entendam essa questão da energia. Nós vamos sempre buscar essa energia, e vocês também foram buscar essa energia hoje no almoço. Alguns vão buscar na forma de alimento vegetal, mas não é qualquer alimento vegetal que o ser humano pode comer. Nós não podemos comer o capim que o boi come, porque nós não temos essa bactéria que decompõe a celulose. Se nós não decompomos a celulose vai entrar em nosso sistema digestivo através da boca, vai passar pelo estômago, vai passar pelo intestino e vai sair lá nos excrementos, nas fezes, inteira, porque a celulose não é absorvida pelo ser humano. Então, as fibras vegetais que nós nos alimentamos, elas vão ser muito importantes para o nosso bolo digestivo, para que ele tenha formato, mas elas vão sair literalmente iguais a que entraram lá fora, lá do outro lado. Não se assustem, estamos falando de coisas bem comuns mesmo.
ok? Nós absorvemos a energia para nos mantermos vivos. Nós gastamos muita energia para nos manter vivos. A nossa temperatura corporal, ela é um gasto muito grande de energia para nos mantermos saudáveis, ok? Depois do ciclo, pois também outro conceito que é importantíssimo que vocês rememorem é a sucessão ecológica. O que ela é? É o processo de colonização de um ambiente por seres vivos, em que a composição das comunidades vai se... Esse 26 aí não existe, vai se alterando ao longo do tempo. Ok? Então, nós, seres humanos, provocamos bastante essa sucessão ecológica no processo agrícola. Então, porque nós vamos retirar um cultivo que já está ali colonizado, alguma coisa, algum vegetal que já está ali bastante adaptado no local, e vamos trazer outros e vamos adaptar esse outro. Então, nós fazemos isso aqui, no nosso caso, é um processo bastante artificial, porque nós provocamos essa sucessão ecológica a cada vez que nós entramos na horta, que nós sucedemos as culturas, que nós colhemos as culturas, nós estamos provocando essa nova colonização por novos seres vivos e vamos alterando essas comunidades ao longo do tempo, ok? Essa aqui é a referência principal desse texto. Quem quiser pegar rememorar essa questão toda da biologia e da ecologia, basta acessar aí na Biblioteca da Rural, na Pérgamo, né? Ele está online, o texto está online. Favreto, Éder Favreto, Noções e Conceitos sobre Sistemas Complexos no Ensino de Ecologia. Ok? E por que eu busquei Favreto? Porque agroecossistema só vamos conseguir compreender percebendo ele no olhar da complexidade de tudo que se envolve ali na agricultura que nós queremos pensar. Seja de uma forma ecológica, seja de outra forma. Nós vamos fazer essa mudança, ok? Conforme eu já falei, dúvidas vocês podem ir colocando aqui no bate-papo público, que eu acesso, eu vejo que fica vermelhinho ali. Aí eu posso acessar e responder na hora, ou deixar para responder depois. E essa aula está sendo gravada. Eu vou colocar depois, leva 1 ou 2 dias, eu vou colocar no meu canal do YouTube, em meu nome, né? E aí para que vocês possam acessar e rever a aula, ou rever os textos, ou avisar os colegas que não puderam assistir a aula, poder assistir depois, ok? Na sequência, vamos compreender agroecossistemas e entender o que são sistemas. Entendendo o que são sistemas, como se constituem os sistemas, do que são feitos os sistemas, como as partes interagem e reagem, qual a relação entre entradas e saídas do sistema, qual o objetivo geral de um sistema e como podemos ver quais são os objetivos específicos de cada parte dele. Então, prestem atenção. Vocês, seres humanos vivos, são um sistema. Um sistema complexo. Vocês podem olhar para si mesmos e vão ver assim. É um sistema complexo porque vocês são compostos de diversos outros sistemas, que também são complexos e que interagem entre sistemas e, ao mesmo tempo, dentro dele, as suas partes estão interagindo. Podemos pegar o exemplo aqui que eu estou falando. O nosso sistema digestivo, que eu acabei de citar lá dos seres humanos, nosso sistema digestivo tem uma entrada e uma saída, né?
Quais são as entradas? As entradas são os alimentos. Mas o que tem de saída? São os excrementos, que nós não aproveitamos. No nosso caso, só os chineses, há milhares de anos atrás, aproveitam esses excrementos. Se nós for em cada casa nossa, juntarmos o nosso banheiro, a nossa privada, no sistema de desculpa, gente. O biodigestor. Biodigestor é um aparelho que conecta uma entrada de excrementos. Pode ser qualquer entrada, pode ser até do ser humano, mas também pode ser de outros animais. Tem muitos biodigestores em Santa Catarina, trabalhando a questão das fezes da suinocultura, que é um problema ambiental muito sério, porque os porcos também eles não são ruminantes, são onívoros, e por serem onívoros eles comem tanto carne quanto vegetais, eles comem de tudo praticamente. Tem uma conversão alimentar muito boa também, transformam os alimentos em carne em si mesmo, né? Então eles crescem muito rapidamente. Crescendo muito rapidamente, tem interesse. Aqui, Elizabeth, que somos uma privada, viu que isso? Não. Nós somos seres humanos, somos seres como todos os outros, que temos entradas e saídas. Só que a nossa saída, hoje, né, nós não aproveitamos. Mas poderíamos aproveitar também. É porque há um preconceito, mas também não há uma necessidade da gente aproveitar essa saída. Mas ela é aproveitada também por outras bactérias que vão decompor tudo isso, vão viver dessas nossas fezes. Mas voltando a um exemplo bastante claro. O biodigestor em Santa Catarina, ele se relaciona bem com a suinocultura, porque ele transforma aquelas fezes junto com bactérias decompositoras num sistema fechado, anaeróbico. Outro conceito muito importante para vocês entenderem. O que é anaeróbico? O que é anaeróbica? Aeróbico e anaeróbico. Aeróbico é que é na presença do ar e principalmente na presença do oxigênio. Anaeróbico significa exatamente o contrário. Não pode ter presença de ar qualquer e muito menos presença de oxigênio. Então, em um biodigestor, todas as fezes são levadas para uma câmara fechada, fica enterrada e que não tem a presença de ar e muito menos de oxigênio. Ali vai se criar um habitat muito favorável à presença de bactérias anaeróbicas. As bactérias anaeróbicas é que elas vivem na ausência de oxigênio. E elas vão produzir, na sua decomposição, no seu processo digestivo, gases especiais, gases metano e butano. Justamente porque não tem o oxigênio ali, senão isso iria atrapalhar. Esse gás é energia química, agora da forma química e gasosa, que pode ser aproveitado no fogão das casas, pode ser aproveitado para esquentar a água do chuveiro, pode ser aproveitado para iluminação, pode ser aproveitado por várias coisas que o ser humano fez. Os chineses fazem isso, já inventaram o biodigestor há milhares de anos atrás. Inclusive, reza a lenda, eu nunca fui na China para confirmar isso, que os chineses gostam, quando te convidam para almoçar na casa dele, que vocês compartilhem
depois e vão usar o banheiro deles para que possam colaborar, depois de comer a comida deles, colaborar com o seu biodigestor. Isso é uma coisa que a literatura fala, né? Eu nunca fui lá para conferir. Mas é para a gente parar e pensar e deixar de ser bobo, pensar que isso é nojeira. Não, nós não vamos ter contato direto com essas bactérias, elas ficam enterradas lá dentro do biodigestor. Do biodigestor, ela vai gerar o gás, e depois também do gás vai gerar um composto orgânico muito bom para ser jogado novamente na horta ou nos campos do agricultor, e que vão ser, a partir desse momento que são jogados lá no campo, e aí na presença de oxigênio, aquelas bactérias originais já não estão mais ali. Elas vão morrer, vão sair dali. Aí outras bactérias aeróbicas, com a presença de oxigênio, vão decompor aquele composto e vão mineralizar aquele composto de uma forma que as plantas vão poder reutilizar o mineral. Novamente, aqui é o exemplo de que a energia foi usada, ela tem uma mão única, ela vai sendo usada, mas os minerais, os elementos minerais, eles são reciclados. Então, voltam para a planta aquilo que foi composto lá na origem do porco, que ele recebeu, virou a energia, vai criar novas carnes no porco, o porco cresce, se reproduz, mas as suas fezes vão ser cicladas novamente e vão voltar para o sistema e vão se transformar em milho novamente para aquele porco comer imediatamente, ok? Então, tudo que eu falei, juntando todas essas partes, eu estou falando de um sistema biodigestor. Que tem uma parte a área de coleta das fezes. É uma parte que vai se comunicar com o poço, com a câmara que tem as bactérias anaeróbicas. Aquela câmara das bactérias anaeróbicas tem uma função: manter aquelas bactérias vivas, justamente sem a presença de oxigênio, porque se chegar oxigênio lá, elas morrem. Ou luz. Então, essa parte do sistema ela tem que estar muito bem pensada. A partir dali, tudo que entra vai sendo de baixo para cima, vai empurrando o que está em cima para outra câmara. Aí, esse composto que vai para outra câmara é que vai sair lá fora para ser jogado nos campos novamente. São partes do sistema. O gás liberado pela fermentação, pela digestão das bactérias anaeróbicas, vai ser utilizado, vai ser canalizado para casa para poder ser utilizado no fogão ou no aquecedor daquela casa. E assim eu estou falando de todo um sistema que tem partes que interagem entre si. Cada parte tem o seu objetivo e, num conjunto, o sistema tem uma função e tem um objetivo bem claro. Ok? Podem pensar isso para qualquer sistema que vocês pensarem. Pode pensar isso sobre o sistema digestivo, sistema circular, sistema cardíaco do ser humano, de vocês, e o sistema escolar. Se a gente pensar qual a função da universidade dentro do sistema escolar. Quais são as entradas da universidade? São vocês, jovens. Quais são as partes do sistema escolar? Professores da universidade são uma parte desse sistema escolar. Qual o produto que sai desse sistema escolar? Profissionais formados que vão realimentar o sistema lá na base, nas escolas da educação básica. Ok? Esses são os sistemas. E chegamos então no agroecossistemas. Poderíamos decompor aqui a palavra. O agro se refere à agricultura, a agropecuária, sim. O eco, a ecologia, sim.
E os sistemas, a gente tem que pensar isso tudo interagindo como um todo. Então, nós temos uma propriedade que vai ser a base do produtor rural. Qual o objetivo desse agricultor? Produzir alimentos para si mesmo, ou produzir fibras vegetais, quem planta algodão, por exemplo, ou produzir produz animais, quem tem uma vaquinha ou uma cabrinha, ou ovelha, que vai produzir fibras animais, mas que servem para fazer roupas, e assim por diante. A natureza do local de qualquer terra não é naturalmente uma terra agrícola. Você pode até chegar hoje no campo, tem terras agrícolas há centenas de anos ali, mas ela não é naturalmente assim. Qualquer campo, qualquer coisa, e aí vamos pegar novamente o nosso exemplo. A gente vai lá para o SAF, da LEC, nosso sistema agroflorestal, vocês o que encontram lá? Tem uma terra, essa terra, ela já estava ali muito antes da nossa chegada, ela já está lá ocupada por um capim colonial, que também não era natural dali, mas ele se adaptou muito bem. Olha a questão da adaptação dos seres vivos lá embaixo, aqueles conceitos do habitat, o mato cresce, ele se reproduz, ele morre, mas ele está se reproduzindo o tempo todo. Ele cria uma população local e ele vai resistir. O tempo todo ele está fazendo o quê? Ele está crescendo, a parte verde, a vegetativa dele. Ele está jogando sementes no chão, criando um banco de sementes, para caso aconteça um fogaréu que mate todo ele. Depois, embaixo daquela coisa, você tem toda uma camada de sementes, ano após ano, sendo depositada ali. No primeiro sol e chuva que aparecer, aquelas sementes germinam. Semente de quem? Daquele mato que já estava lá. Então, essa que é a questão que faz ali o habitat daquele campinho e que vai nos dar um trabalho enorme, porque nós estamos querendo alterar aquele sistema, aquele ecossistema. Então, nós vamos obrigatoriamente alterar, interferir no ecossistema natural que já estava ali, adaptado. Feito isso, nós vamos fazer uma escolha de um cultivo, né? Mas nós vamos fazer essa escolha com base em quê? Parâmetros abióticos. Por exemplo, o clima. Dá para plantar tomate lá no nosso SAF? Dá para plantar maçã? Dá para plantar morango? Não no clima de seropédica. Tudo isso são fatores abióticos que atrapalham, porque o calor, o sol, a insolação é muito grande. Essas culturas são de clima temperado. Elas não vão se adaptar facilmente àquele ecossistema que a gente está querendo ali. Então, vamos buscar alguns cultivos que se adaptam mais facilmente àquele local, dadas as condições abióticas e bióticas que nós vamos querer interferir. Mas o principal é a adaptação da cultura ao clima e às condições de solo que a gente encontra ali. Falando em solo, nós vamos lembrar. Me desculpa, Ana Carolina, mas é que essa disciplina ela é principalmente para a educação do campo. Então, eles não têm a mesma formação em ciências agrárias que a agronomia ou que as ciências agrícolas têm. Então, eu vou lembrar deles que eles têm uma disciplina chamada Agroecologia Básica 2, com a professora Fabiana, que ela trabalha a questão do solo. E ela trabalhou dois conceitos fundamentais com vocês. Tenho certeza, porque ela é doutora em solos. Textura e estrutura. São fatores limitantes para o seu sucesso. O que é a textura do solo? A textura do solo ninguém vai alterar, porque seria economicamente inviável alterar a textura do solo, porque textura nós estamos falando da composição que originou o solo.
qual a parte, quantas partes de argila, quantas partes de areia, quantas partes de silt tem nesse solo, que vai nos facilitar um tipo de cultivo ou outro. Então, ela já foi dada, a textura ela é dada pela a origem do solo lá nos primórdios da geologia. Ok? Se tiverem dúvidas, por favor, coloque aqui no bate-papo público que eu volto no tema e tento me explicar com outras palavras. Então, falando de textura do solo, nós vamos falar basicamente em argila, areia e silt. Ok? Isso. O que diferencia areia, silt e argila? O tamanho da partícula unitária de cada um. A areia você pode ver a olho nu uma partícula de areia, um grão de areia. O silt, você vai senti-lo entre os dedos, mas muito pouco, quase não se vê. E ela é uma característica do silt muito de alguns solos só, presença. E a argila, então, é um pozinho, quase que um talco, que você não consegue diferir ou visualizar a olho nu o grão da argila, porque ele é microscópico. A argila é um colóide, no sentido de que o tamanho que ele consegue, um colóide ele consegue fazer interações químicas a nível molecular. Ok? Essa textura é dada na origem do solo. A rocha original, que foi decomposta ali por milhões de anos, é que vai dar essa textura daquele solo, daquele local. Se era uma rocha com maior teor de argila, ele vai ser um solo argiloso. E assim por diante, com todos os outros exemplos. Ok? A estrutura, nós vamos falar de como esse solo se compõe, se forma entre as suas partículas no tempo e no espaço. A estrutura, a gente tem que pensar que os minerais estão em ligação, ao mesmo tempo que tem espaços vazios entre esses minerais por dentro do solo. Tais espaços são ocupados, eventualmente, por ar e a água. Então, quando a gente fala da estrutura do solo, e principalmente para pensar no solo agrícola, esse solo tem que permitir a entrada de ar e água de uma forma benéfica. Esse solo tem que absorver a água, absorve justamente por esses poros que vai estar entre os seus minerais. Para dar um exemplo, se você jogar um balde d'água do cimentado ou do concretado dentro de casa, o que vai acontecer com esse balde d'água? Ela vai espalhar e vai embora por gravidade para um local mais baixo. Mas todo aquele balde d'água vai molhar e vai continuar ali. Isso você tem, porque o seu solo foi impermeabilizado por um tipo de concreto ou cimentado. Se você jogar esse mesmo balde d'água na terra, uma boa parte desse balde d'água ele é absorvido por essa terra. E uma outra parte vai escorrer. Quanto mais fofa essa terra, mais água vai ser absorvida ali dentro. É a mesma coisa que a gente tem que pensar no solo agrícola. Se esse solo agrícola estiver bem estruturado, ele absorve bem a água filtra facilmente, e aí nós estamos pensando na água da chuva, ao mesmo tempo que essa água vai infiltrando sem prejudicar, sem quebrar aquela camada superficial. Ela absorve a água tranquilamente. Depois que a água sai, entra novamente o ar. Ou o ar estava antes e a água vai expulsar o ar e vai passar ali naquela área do solo. Okay? Esse é o formato ideal. O solo estruturado é um solo que permite às plantas
crescerem livremente, as suas raízes vão encontrar espaço para crescer, as raízes vão encontrar espaço que a água passe e vai ficar alguma parte da água que a raiz pode absorver. A raiz vai poder ter as suas trocas gasosas naturalmente, porque a célula vegetal também tem troca gasosa, ela também respira, principalmente nas suas raízes. Então, ela precisa ter um espaço para lançar ao ar essa sua troca gasosa. Ao mesmo tempo que algumas raízes de algumas plantas muito especiais, elas precisam ter contato com o ar do solo, para que nesse contato com o ar do solo elas façam uma simbiose com algumas bactérias que têm uma capacidade ímpar, muito especial e muito importante. São as bactérias nidificadoras que vão se associar às raízes e vão absorver o nitrogênio do ar. Isso já faz parte da nutrição vegetal que eu vou entrar mais à frente. Ok? Voltando aqui à questão da textura do solo, esse aqui é o triângulo de classificação do solo, aquele que eu falei, ó, argila, silt e areia. Então, quanto mais nos seus extremos, é mais complicado. Qual o melhor solo agrícola? É o que está mais ou menos no centro ali, no equilíbrio desse triângulo. Que aí ele vai poder ter uma estrutura boa, ao mesmo tempo em que não tem excesso de nenhum lado. O solo com muito argiloso é aquele solo pegajoso, que absorve a água, mas em compensação também retém muita água. O solo arenoso, ao contrário da argila, ele absorve bem a água, mas quase não retém a água. E o siltoso ele vai ficar nesse entremeio entre os dois. Tá? Mas ele também não tem muita riqueza. O solo argiloso traz uma riqueza muito boa, porque a argila ela consegue interagir com a matéria orgânica do solo e com os nutrientes vegetais, de forma que ele possa trocar esses nutrientes com a planta, com as raízes da planta. Ok? Dúvidas até aqui? Estou gostando de ver que eu estou sendo muito bonzinho, que vocês estão entendendo tudo, não tem dúvida, eu posso cobrar na prova numa boa, né? Aí, aqui é um exemplo de estrutura do solo que eu vim trazer, isso tudo são imagens de internet. Eu não me preocupei em pegar o site, porque são só para trazer um exemplo mesmo. Esses grumos de terra aqui, eles geralmente se unem por conta desse teor de argila. E aí faz esses grumos. O que nos interessa aqui ver é que nesse recorte do solo, você tem espaço para as raízes crescerem, você tem espaço para que o ar possa estar aqui dentro, e ao mesmo tempo a água ser absorvida e entrar e descer até o lençol freático. Isso aqui é uma estrutura de solo, que pode ser destruída facilmente, mas isso vai ser parte mais à frente. O cultivo deverá ser adaptado ao clima e solo. Este deverá ter nível de acidez adequado, ou vir a ser corrigida. O que é nível de acidez? pH do solo nós falarmos sobre o quanto que esse solo ele é mais ácido, quanto mais baixo o pH, ele é mais ácido, e quanto mais alto o pH, ele vai de até 14, mas, né? Você vê que a escala de pH é de 0 a 14. Abaixo de 7 é o pH ácido. Acima de 7 é o pH alcalino. E o neutro aqui do 7. Vocês veem assim, ó, pH 0 é o pH de uma bateria. Ninguém come, ninguém bebe, ninguém se mete com aquele líquido de baterias, ou de pilhas. E conforme for, ou um limão aqui no pH 2.
a limonada está no pH 3. O tomate é uma fruta ácida, pH 4. O café, pH 5. O leite já está no pH 6, quase neutro. A água, ideal, não tem que ter pH, nem ácido nem base. Ela tem que ser neutra. E assim por diante vai chegando ao alcalino, que também não é bom. Os extremos não é bom para nenhuma planta agrícola. A nossa agricultura ela vai se desenvolver bem entre o pH 5 e o 7. Tá? Levemente ácido, porque em termos de agricultura tropical, dificilmente nós vamos encontrar um solo alcalino. Por quê? Porque quanto mais chuva tiver, e a coisa mais acidez a gente vai ter nas nossas regiões tropicais. Porque a chuva eleva a acidez, traz mais o pH ficar mais ácido, ok? Ela decompõe as coisas, a matéria orgânica. A matéria orgânica no solo ela vai servir meio que um tampão para manter o pH. Quanto mais o teor de matéria orgânica, mais estável esse pH do solo, e a gente pode trabalhar esse pH de forma que ele fique nesse nível que a gente considera ideal. E as plantas agrícolas vão se dar melhor, ok? Potencial hidrogênio iônico é o significado de pH, determinado pelo grau de acidez. Quanto maior as partículas de hidrogênio positivo, ou próton de hidrogênio, ou de base, a hidroxila, que é negativa, podendo ser muito afetado pela presença do íon alumínio. Também é positivo, então ele força aqui o pH cada vez mais ácido. É um problema sério dos solos tropicais, que é aqui no Brasil. Presença de alumínio e a presença do próton de hidrogênio. Por que isso é problemático? Porque esses elementos vão se unir de uma forma aos nutrientes vegetais e impedir que esses nutrientes fiquem à disposição das plantas. Então, por isso que nós fazemos, de uma certa forma, sempre quando tiver a necessidade for muito grande, o pH for muito ácido, nós vamos buscar fazer uma calagem, de forma que a gente enriqueça o solo com cálcio e magnésio, e esses vão conseguir neutralizar esse alumínio tóxico e esse hidrogênio mais aqui. Vai deixar em maior disponibilidade os nutrientes vegetais, os macronutrientes. Fabiana, no segundo período, deve ter citado todos eles. Aqui, mineral é o fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. O nitrogênio, ele não é considerado um mineral, mas ele é um macronutriente. Significa que a planta precisa desses macronutrientes em maiores quantidades. Por isso que eles são macro, não necessariamente que eles são grandes. O macro é no sentido de quantidade, ok? Então a planta vai necessitar cada vez muito mais de nitrogênio, fósforo e potássio. Esse nitrogênio ele pode chegar na planta de uma forma simbiótica, como na soja ocorre através das bactérias. Ai, meu Deus, esqueci o termo agora. As bactérias nitrificadoras, que elas vão interagir com as raízes, formando nódulos, e vão buscar esse nitrogênio no ar. Trocam o nitrogênio que ela consegue com os açúcares que a planta produz na sua fotossíntese. Então, essa troca favorável, mutuamente benéfica, ela é uma simbiose e vai ajudar
a que algumas leguminosas possam se desenvolver muito bem naquele solo, naquele lugar. São só as leguminosas? Não. Alguns fungos também fazem esse tipo de troca com algumas plantas. São os fungos de raiz, micorrizas, e aí eles também fazem essa troca através do nitrogênio do ar com os açúcares que a planta produz. Ok? Como micronutrientes, nós vamos encontrar esses elementos aqui: boro, cobre, ferro, molibdênio, manganês, zinco, níquel e cloro. Eles são pequenininhos? Não. Eles são utilizados pela planta em menor quantidade. Assim como nós, animais, precisamos de algumas vitaminas. Muita vitamina? Não, é muito poucas vitaminas. A gente pode... A nossa necessidade de vitamina C pode ser suprida comendo 3 acerolas por dia in natura, ou tomando um suco de laranja, assim por diante, e isso vai ser o suficiente para a nossa necessidade biológica. E assim são os micronutrientes. Acho que aqui a gente vai fechando a aula. Não. O agricultor geralmente vai optar por tirar a vegetação espontânea do lugar para propiciar a semeadura ou transplante das mudas de sua cultura escolhida. O agricultor é um interventor no agroecossistema. Ele não vai se alimentar do capim que lá já está. Ele precisa tirar o capim para colocar a sua couve, a sua alface, a sua batata doce, o seu milho, a sua mandioca. Esses cultivos não estavam ali. Então, sai a vegetação espontânea e você coloca a sua vegetação nova. Essa ação afeta o ecossistema anterior, modificando as condições bióticas. Os animais que já estavam ali... Que animais que o Tarcísio está falando? Está falando de vaca, cavalo? Não. Estou falando de gongolos, formigas, minhocas, tatuzinhos e etc. A macrofauna, que na realidade é a microfauna do solo. A vida que já existia naquele solo ali, em comunhão com as raízes e com a sombra proporcionada por aquelas plantas. Nós fazemos isso, vamos mexer naquilo, a gente vai cortar e aí vai levar um tempo para que as raízes e os pedaços das sementes caídas vão buscar rebrotar, porque faz parte da natureza de qualquer ser vivo a sobrevivência, a resistência. Ok? Débora, para falar sobre o molibdênio, eu teria que trazer uma aula só sobre a composição de todos os... Onde que entram os níveis os micronutrientes na planta. Então, nessa aula agora é só uma citação de quais são os micronutrientes. Numa aula posterior, eu vou trazer alguma coisa sobre o uso ou em que parte vai cada uma e qual o efeito da falta desses micronutrientes ou como se fornece micronutrientes às plantas. Para te adiantar, na agroecologia, a presença de matéria orgânica é estimulada na superfície do solo para que esses micronutrientes eles sejam fornecidos de uma forma bastante natural para as plantas. Então, quando a Ana Maria Primavera promove e estimula que a gente utilize bastante a matéria orgânica na superfície do solo, ela está querendo dizer que a vida do solo é importante para trazer esse equilíbrio. Então, como é que chega esse molibdênio, ou boro, ou qualquer outra coisa, naquela região? Através de partes de outros vegetais que você vai jogar ali no solo. Ou através de partes de estercos animais que você vai jogar ali na superfície do solo, estimulando novamente aquela vida, agora nas entrelinhas da sua própria cultura. Você tirou o capim e colocou o milho. Como é que esse milho vai encontrar um molibdênio?
joga o próprio capim anterior vai servir como cama, ou como matéria orgânica ou cobertura morta naquele solo. Você vai trazer os compostos vegetais que foram decompostos através da composteira ou através a aplicação de esterco bovino, esterco de galinha, já decomposto, né, já curado, porque ele precisa passar por um período aeróbico para ficar bom para jogar junto às plantas, porque ele também vai sofrer uma decomposição, uma fermentação. E aí, quanto mais matéria orgânica você traz para a sua cultura, mais rico vai ficar aquele seu solo, aquela sua coisa. Então, esse microelemento vai chegar na sua cultura de uma forma bastante natural. Geralmente, micronutrientes são só fornecidos em cultivos comerciais, por exemplo, da forma mais tradicional, em casos extremos. Porque ele é muito fácil de encontrar se você provoca essa vida no solo, essa preservação da vida no solo. Quem faz plantio direto, por exemplo, que não recorta tudo e deixa em cima, esse micronutriente vai ser reciclado ali mesmo naquele solo. E assim por diante. Mas, de uma forma geral, micronutrientes não fazem parte da adubação química, né, e orgânica, justamente porque o orgânico vai fornecê-lo de uma forma ou de outra. Em casos extremos, o agricultor vai recorrer de alimentação, de nutrição ou de adubação foliar, porque aí vai diretamente na folha, mas isso é muito extremo e aí nem sempre é estimulado, porque o erro também é prejudicial. Então, isso também não pode trazer excesso de micronutrientes. As quantidades são mínimas, muito pequenas mesmo para a necessidade das plantas. Os macronutrientes é que vão exigir uma maior adubação orgânica ou uma maior adubação agroecológica, no forma que você vai promover. Que tipo de adubação é feito na agroecologia? Adubação verde anterior, que você deixa as plantas, o adubo verde crescer naquela região, naquele local. Depois quando ele vai começar a florir, antes de dar o fruto, você corta e deixa ele acamado em cima daquele solo para proteger aquele solo e, ao mesmo tempo, essa matéria orgânica ser decomposta pelos animais, a macrofauna ali do solo e as bactérias. E aí você fornece todos os elementos através dessa adubação verde. Ao mesmo tempo que você também, quando faz a rotação de culturas, você está estimulando essa adubação de uma forma agroecológica. Ok? Então, as raízes e pedaços com o solo aberto buscarão rebrotar as sementes caídas ali no chão. Isso é o efeito da nossa intervenção do agricultor. Então, ele vai estar o tempo todo lutando contra aquela vegetação espontânea que já estava ali. Ok? A curto período, em curto espaço, aqueles animais, aquela vida do solo, quando você faz a intervenção, você vai afetar essa microvida ali. E por isso que quanto menor essa sua intervenção, melhor. Então, você tem que buscar evitar. Na agroecologia, nós vamos evitar o solo sem nada, de toda forma, porque o solo sem nada, ele vai ser um solo que vai estar morrendo a vida local. Você precisa cortar o mato, tá bom, cortou o mato. Deixa esse mato acamado ali em cima para proteger contra a chuva. Esse mesmo mato vai servir para evitar que as sementes rebrotem, porque ele vai sombrear, e esse mesmo mato vai servir de alimentos para aquela microvida local, até que a sua cultura esteja implantada e jogando folhas secas ali naquela região.
Então, o impacto é muito grande. Toda vez que a gente for falar de agricultura, nós estamos falando de impacto. Se entrar com o trator em aração, e aí a Ana Maria Primavera, ela faz justamente esse alerta, que a agricultura moderna, eles trabalham muito a mecanização agrícola, porque ela pensa em larga escala, em grandes áreas, né? Mas isso até altera a estrutura do solo, porque ele vai impactar aqueles grumos que a gente viu, passando um trator pesado, aquilo vai ser impactado. E aquele ar que estava no solo vai ser expulso. E depois aquele solo compactado, a água vai bater, não vai conseguir infiltrar. Então tudo isso é prejudicial, pois ao mesmo tempo que esse solo nu vai permitir que as gotículas de chuva também caem de uma altura muito grande, com força nesse solo, e vai pulverizar essa estrutura superficialmente, levando até a erosão desse solo. Ok? O uso do fogo também é uma coisa que não é estimulada na agroecologia. Algumas culturas tradicionais usam fogo, mas existem alternativas para o fogo, justamente se você trabalhar a cobertura morta, essa noção da vida do solo. Eventualmente, é claro que o agricultor vai falar assim, não, mas eu boto fogo aqui rapidinho, seca e logo depois eu tenho um cultivo que cresce rápido. Porque a presença dos nutrientes minerais, o fogo vai estar bem próximo ali do que seria uma adubação química. Então, esse fogo ele vai ter um impacto positivo a curtíssimo prazo, mas a longo prazo ele vai matando cada vez mais a vida do solo. Ok? Então, é isso aqui que eu estou falando sobre as gotículas batendo na chuva. Ela bate com força, ela pulveriza esse solo superficialmente. E conforme a aração, ela também vai fornecendo, dando condições de que essa água bata e ela escorra superficialmente. Se ela escorre superficialmente, ela vai lavando os nutrientes e levando para uma região mais baixa. Também não é bom. Ok? Então foram esses os slides da aula. Depois eu vou também disponibilizar todos os slides para vocês no SIGA-A, na turma para vocês. E vou... Está sendo gravada a aula. Eu vou estou salvando aqui agora a lista de participantes. E dessa lista eu vou jogar para o SIGA-A a presença de quem esteve na aula síncrona. Conforme vocês já perceberam, a aula síncrona dá os 4 tempos da aula de hoje. Os outros 2 tempos, para quem veio na aula, tem os 4 tempos, presença dos 4 tempos. Quem não veio na aula síncrona vai ter apenas 2 tempos da aula assíncrona, que é os 2 tempos que não teve na aula aqui comigo ao vivo, ok? Então, essa aula está sendo gravada, vou encerrar a gravação aqui agora, no momento.